Pessoal, vocês sabem realmente por que os pacientes não voltam para a consulta? Por que eles não fidelizam com você? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, eu vou falar pelo menos 3 situações em que eu venho, ao longo da minha profissão, percebendo quais são os motivos que esse paciente ele vai na consulta, ele fica teu paciente, mas ele não fideliza com você. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender melhor e não passar por isso. A primeira coisa é que eles não sentem confiança em você no teu tratamento. Isso é comum, de repente, quando você é recém-formado, acabou de sair da faculdade, você ainda não tem aquela segurança, aquela expertise para fazer um bom exame clínico. Pensa bem, esse paciente chegou no seu consultório, não é a primeira vez que ele é atendido por um profissional, a não ser que seja uma criança, que é a primeira consulta, mas geralmente ele já passou por um outro profissional. E aí vem a pergunta, por que será que se ele passou por outro profissional, ele não ficou? Por que será que ele te procurou? Ele resolveu mudar de profissional? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque quando a gente está muito satisfeito com o nosso atendimento, a gente se sente seguro como cliente, a gente acaba não procurando outro profissional. Mas essa é uma pergunta que tem que estar te acompanhando para que você consiga sempre melhorar os teus processos. Então, a primeira coisa que a gente estava falando é que esse paciente precisa sentir confiança no teu atendimento, confiança de que aquilo que você está fazendo adequadamente, que a avaliação que você faz é pertinente e principalmente confiança em sentar na tua cadeira e deixar que você execute o trabalho do começo ao fim e ter vontade de voltar. Então, a sugestão que eu daria, se você ainda é recém-formado, né, ainda não tem aquela expertise, você pode sim, para que você comece fidelizando os teus pacientes, ter sempre uma assessoria. Isso é uma coisa muito legal, né? Para quem tem esse interesse, inclusive, vai ter um link aí no meu canal que você pode entender melhor como é que funciona essa assessoria, para que você comece a fazer o planejamento do teu paciente com mais segurança, poder oferecer para ele um planejamento em que ele se sinta seguro, em que ele goste e que você possa concluir esse trabalho, né? E ele sentindo que você está seguro naquilo que você está fazendo e terminar esse trabalho assim, e ele gostando do que você fez, para que ele tenha vontade de retornar e se sinta bem. Esse é o primeiro processo, a falta de confiança que o paciente não sente em você. E isso precisa ser trabalhado, melhorado. Isso vem com a experiência, mas principalmente pela maneira com que você atende. Então entenda que quando esse paciente chega lá no teu consultório, ele não sabe o que ele tem para ser feito, né? Ele é leigo. Então, por mais que a gente pense assim, poxa, ele veio aqui me procurando por esse dente apenas. O ideal é que o profissional saiba fazer um exame clínico e uma avaliação completa para que a gente passe para esse paciente tudo que ele tem. Ele precisa saber. A gente não trata o que a gente não sabe. Então, a partir do momento que ele tem conhecimento de todos os problemas que estão ocorrendo na boca, né, na saúde bucal e o que aquilo pode comprometer o estado geral dele como um todo, ou mesmo a sua estética, enfim, isso é importante, ele entender esse processo. Agora, a partir daí, se ele vai realmente decidir fazer todo o tratamento ou não, ou ele vai fazer isso de uma maneira mais em pequenas partes, aí tudo bem, é um outro processo que precisa ser acertado entre vocês. Mas nós, como profissionais, temos sim que saber fazer uma boa avaliação e fazer de uma maneira geral, para que esse paciente saia de lá sabendo exatamente tudo que ele necessita. O segundo processo que eu diria para você, que ao longo dos anos eu tenho percebido, é a falta de comprometimento dos profissionais com os pacientes, com os clientes. Vou contar uma história, eu gosto sempre de ir falando coisas para você aqui. Recentemente, eu procurei uma ginecologista para que eu pudesse iniciar processos preventivos, né? Hoje a gente sabe que a medicina está muito evoluída, então a gente pode utilizar de suplementos, de coisas que vai fazer com que a gente tenha vitalidade, enfim, ao longo da nossa idade, para que a gente continue tendo, né, uma atividade plena, enfim. Procurei essa profissional muito bem conceituada, por sinal, muito bem indicada, e eu fui na consulta. Durante a minha consulta, ficou pendente uma receita. E ela falou assim pra mim, amanhã, no mais tardar amanhã, eu estarei te encaminhando essa receita. Lê do engano dela, porque antes ela não tivesse falado nada. É uma coisa que vocês têm que aprender, comprometimento. Se você falou pro seu paciente que amanhã você iria encaminhar uma receita, amanhã você tem que encaminhar essa receita. Então se ponha no lugar de cliente. O que aconteceu comigo? Eu fiquei 10 dias, exatamente 10 dias, aguardando, né, o envio dessa receita. E ainda tive que lembrar 2 ou 3 vezes aí nesse caminho, nesse processo. Eu senti, né, do lado de cliente, uma falta de comprometimento desse profissional.
profissional. Então, ela pode ser, sim, tecnicamente muito boa, ter bastante conhecimento, sim, mas um profissional completo, ele é um conjunto de coisas. Eu sempre falo isso pra vocês em todos os vídeos que eu coloco. Então, comprometimento com o outro, ele sentir que ele não é só mais um que tá chegando lá pra que você esteja atendendo, que você tá só preocupado em ganhar o dinheiro dele. Não é isso. A gente tem sim, né? Isso é um processo que vai acontecer, o dinheiro vai chegar, como eu falo sempre, mas o mais importante é o teu comprometimento na entrega. E ele sentir que aquilo que você combinou, você tá fazendo, aliás, você tá fazendo mais do que o combinado entre vocês. Isso vai juntar, né? É um combo perfeito, onde ele vai ver que você é um profissional tecnicamente habilitado, que passa confiança, mas que você é comprometido com o que você faz. Gente, comprometimento é tudo na vida. Então, não esqueça disso. Quando você junta, né? Nós já temos duas coisas que eu falei. A confiança, o paciente sente confiança no teu atendimento. Você mostra que tecnicamente você sabe o que tá falando. Quando você é comprometido com o que você faz. Você combinou lá com ele, é o que eu falo. A primeira consulta a gente combinou. O paciente fechou o tratamento, não se fala mais em dinheiro, não se fala mais em nada, a não ser realizar, né, aquele teu plano de tratamento combinado. O ideal sempre é que esse paciente sabe, inclusive, que será feito sessão por sessão. Isso mostra a qualidade do teu atendimento. Então, ele não tá te perguntando a todo momento, doutor, como é que vai ser? O que nós vamos fazer na próxima sessão? Quando é que eu termino isso? Não, porque ele tem um esquema exatamente sabendo tudo que será realizado e você está comprometido com esse trabalho. Então, pensem nisso. É assim que eu venho fidelizando meus pacientes ao longo dos 30 anos. E por último, mas não menos importante, o que eu diria para vocês é que o ambiente, o local do atendimento de vocês, todo esse processo que engloba a equipe, ela precisa ser muito aconchegante, né? Ela precisa ser muito bem estruturada. Por quê? Porque as pessoas hoje comparam, né? Antigamente não tinha Instagram, não tinha Facebook, então era mais fácil. Hoje as pessoas comparam, então elas escolhem onde elas querem estar. Então imagina se você não for um profissional completo, onde você, né, passa tudo aquilo que nós já falamos anteriormente, também oferece um local bom, né, confortável, onde a sua equipe é uma equipe amável, onde ela é uma equipe muito bem treinada, que cuida de todos os processos, que não deixa nada pendente, que seu ambiente ele tem uma decoração bonita, né, que o cheiro desse local é agradável, que você tem uma delicadeza para oferecer, que você identifique, né, esse, como eu costumo dizer, faça do seu ambiente aquilo que você é, demonstre para o paciente aquele cuidado que você tem, não só na hora de sentar para o atendimento, mas durante todo o processo que ele vai ver no teu consultório, quando ele chega, como ele é bem recebido, como a sua equipe recebe, né? Se você tem lá o cafezinho que ele gosta, né? Comumente, de repente, num dia lá que ele tá indo outro, uma coisa gostosa para servir, né? Como que é o cheiro do seu ambiente, como é que ele se sente quando ele está lá, se ele tem vontade de voltar. Então, tudo isso é um conjunto de situações que fazem com que aquele paciente continue querendo estar com você. Eu sempre conto no meio lá das coisas que eu tô falando pra vocês, as minhas experiências, porque são experiências realmente vividas. Então eu falo pra vocês aquilo que eu tenho certeza que dá certo, porque são 30 anos fazendo, né, tudo isso, vendo onde eu errei, o que eu podia melhorar, não é uma coisa que me contaram ou que eu, né, não tô lá atuando na profissão. Então eu consigo ver na prática o que realmente funciona. E uma das coisas que eu passei, alguns pacientes foram embora. Eu atendi e foram embora. E sempre ficou aquele questionamento pra mim. Por que será que ele não retornou? Por que será que ele procurou outro profissional? E foi isso que foi fazendo com que eu entendesse cada vez mais para que, né, isso eu fosse deixando de acontecer, porque você luta para ter um paciente novo chegando e aí depois que você conquista aquilo, você deixa ir. Então eu falei, por que será que isso acontece? E eu comecei a me questionar. Mas o mais legal é que a partir do momento que eu comecei a aplicar tudo isso que eu tô falando para vocês e melhorar todos os meus processos, eu tive vários pacientes, pelo menos vou falar para vocês que aqui eu lembro, no mínimo 4 que voltaram para mim. Eles voltam meio sem graça, né? Eles falam, olha, doutora, eu tive que fui num outro profissional, tá? E a minha resposta para eles é assim, tá tudo bem. Eu fico muito feliz de receber você de volta aqui comigo, porque isso é sinal de que algo que eu fiz por você valeu a pena, né? E eu fico realmente muito feliz. E aí eu vou entender, né, cada caso, por que será que, o que ficou aquém, o que eu não consegui dar de melhor, né? Quais eram as expectativas daquele paciente que eu não consegui sanar. E a partir desse momento, desses questionamentos, dessa busca constante de melhoria, é que eu percebo que hoje, né, eu tenho sim, e isso é muito importante, né, pra gente falar do que a gente recebe, né, no nosso consultório ao longo dos anos, que é o que todo mundo deseja, né, ter uma estabilidade. Então, para que a gente não
fique naquela coisa desgastante, sobe, desce, mas ter um ganho linear e fidelizar os pacientes é importante, porque são esses pacientes que voltam para fazer a avaliação todo ano, a profilaxia, que trazem os parentes, os filhos, e isso eu vim cada vez melhorando mais esse processo e tô vendo que está dando resultado. Quantas vezes algum paciente chega no meu consultório com uma queixa e durante a conversa, durante que a gente tá lá conversando, durante o atendimento, e ao final ele sai totalmente diferente, pensando diferente, tendo a consciência diferente daquilo que ele chegou lá. A maioria das vezes a gente até muda o planejamento inicial. Óbvio que a gente precisa entender a realidade também financeira, o momento que aquele paciente está passando, as necessidades dele, mas é importante que esse plano de tratamento seja bem realizado e que ele saia do seu consultório tendo plena consciência de todos os problemas que foram encontrados na saúde bucal. Isso é a mesma coisa quando a gente procura um médico. Médico nenhum faz um diagnóstico pela metade. Quando você vai no médico com uma queixa, ele investiga você como um todo e ele vai te dar um panorama de como você está e qual é o início do tratamento, do plano de tratamento. É o que a gente precisa como profissional, pensar de uma maneira mais global, né? Não focar apenas naquela situação que o paciente está se queixando, porque às vezes na ânsia de não perder aquele paciente, de não fechar, se eu fizer mais coisa, eu não vou fechar o tratamento, você acaba perdendo a fidelidade desse paciente com você. Então, ter consciência, né? Mostrar que você sabe o que você está fazendo, que você é seguro, é muito importante nesse processo inicial e na fidelização. Hoje a gente fala muito em captação de novos pacientes, e eu concordo que isso deve existir a todo momento, mas gente, a coisa mais preciosa que nós temos é aquele paciente que já te conhece, que já tratou com você. Então, por que não mostrar para ele que cada vez mais você está capacitado, que você é o profissional ideal para tratar dele e que ele se sinta, né, gostando de estar com você, confiando no seu processo, no profissional que você é. Vamos nos colocar no lado do paciente. Imagina você foi no profissional e ele fazendo uma queixa para esse profissional de que você tinha um dente que gostaria de ser tratado, que ele tá com sensibilidade, enfim. E esse profissional trata, mas trata exatamente só aquilo e não te fala que ele tem outras coisas a serem tratadas. O que vai acontecer? Vai passar mais 2, 3 meses e vai acontecer um problema no outro dente. Só que você, como profissional, não avisou. E isso vai fazer com que ele perca a confiança em você. Ele vai falar, poxa, eu tive no dentista faz 3 meses para tratar esse dente, ela não viu e agora acontece isso. Então imagina que é isso que vai gerando falta de confiança, que vai fazendo com que esse paciente procure outro profissional. Então, gente, para você que está começando, ou para você que está aí na profissão, mas está um pouco desanimado, lembra desses 3 processos que eu falei. O paciente precisa, sim, sentir confiança, o seu comprometimento e precisa gostar de todos os processos que você oferece para ele, inclusive o seu ambiente. Então, eu termino esse vídeo por aqui. Espero que vocês reflitam bastante sobre isso e que melhorem a cada dia todos esses processos dentro do consultório de vocês, dentro da clínica, enfim, dentro do negócio de vocês. Se vocês estão gostando do meu conteúdo, permaneçam aqui comigo, se inscrevam lá no canal, isso é muito importante, deixem seu comentário e eu termino com aquela frase maravilhosa que eu amo. Eu sou a doutora Renata Cavassa, cirurgia dentista há 30 anos, continuo encontrando as minhas possibilidades, porque sim, a vida é cheia de possibilidades. Gente, um grande beijo, até o próximo vídeo, espero vocês todos por lá comigo, tá bom? Tchau!